Estamos no segundo dia, na segunda parte da série de mensagens, onde os meus pés podem falhar. Nós temos um grande propósito, irmãos, estabelecido pelo Senhor Jesus como igreja. O Senhor Jesus quer salvar essa cidade inteira. Eu usei o texto que está lá em Mateus 14, versículo 27, que eu vou pegar só o 27 em diante ali. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse, os discípulos estavam lá no barco, com medo da tempestade e tal, com medo e tal, e de repente Jesus aparece, e ele fala: é um fantasma, meu Deus, e agora? Aí Jesus fala assim: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro disse: se és tu, mande-me ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou: venha. E ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Esse texto é bem conhecido. Então nós estamos embarcados já, na verdade, num grande comissionamento, que é ganhar a cidade de Guaratuba para Jesus. Nós entendemos que o propósito de Deus eterno, ele não é necessariamente só acontece na vida de um pastor ou de um missionário, ou ganhar Guaratuba para Jesus é função do clero. Isso é uma coisa errada que foi ensinada há muito tempo, que para você viver o propósito de Deus, você tem que ser um pastor ou um padre. E eu creio, e muitos outros pastores e muitos outros estudiosos entendem que não é dessa forma. Essa é uma das formas que acontece. Quando Deus, através do seu Filho Jesus, nos salvou, ele fala que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não quer dizer que somente os sacerdotes que pregam, enfim, os que vivem para a obra, da obra, 100% da obra de Deus, que vão viver o propósito de Deus. Eu não creio assim. E eu gosto muito daquela ideia das 7 esferas, onde 7 esferas, uma sociedade composta, pronta, estabelecida, ela é composta de 7 montes, ou 7 esferas de influência: família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Então essas áreas de influência forjam uma sociedade. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem sabedoria o suficiente para tornar os seus filhos de Deus aptos a serem líderes nesses lugares, a serem influência, não com um coração soberbo e arrogante humanista, mas com um coração simples e quebrantado de Cristo. Vocês estão me entendendo? É onde quebra um pouco essa mentalidade do anticristo, que está diluída em muita mensagem de antropocêntrica, onde o homem é o centro, e não é. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus, não para nós, mas é através de nós. Amém? Então viver o propósito de Deus é um desafio de fé. E eu usei como base do texto, o texto que nós lemos lá. Eu não vou ler todo ele agora, senão vai acabar demorando muito, porque tem vários outros textos para a gente ler. Mas é aquele momento em que Jesus chega da tempestade, os discípulos ficam com medo, e ele fala: calma, relaxa aí, galera, sou eu. Aí Pedro pega e fala assim: se és o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: venha, venha. Então Jesus está falando para nós, igreja: venha. Venha andar sobre as águas, venha experimentar esse tipo de poder, venha experimentar esse tipo de milagre. Irmãos, eu conheço a história daquele casal ali. Aquilo ali é um milagre, é uma operação de maravilha. É um milagre enorme. E os filhos, é lindo o que Deus está fazendo ali. E tantos outros que nós temos aí, que estão vivendo isso. Então viver isso é poderoso demais. Uma família dessa pode ser levantada pelo Senhor para assumir um desses lugares de influência na sociedade. Eu creio que famílias dessa igreja serão referenciais para essa cidade. Eu creio sim que jovens dessa igreja serão referenciais para essa cidade. Mas referencial de quem? Da placa da nossa igreja? Do nome do pastor? Não, irmão. Até falei assim que muitas vezes dá dó do diabo, porque o pessoal culpa ele não tem culpa. Parece dar a ver o capeta e fala assim: mas eu não fiz nada, Jesus, é eles mesmo. Porque nós mesmos. E dentro desse
dessa área de nós mesmos, a primeira coisa que nós vamos enfrentar, medo. Medo. Medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente, psicologicamente. O pavor é o medo aprisiona, o medo turba a visão, o medo corrói a fé. Medo corrói fé. Eu ia colocar um outro ponto aqui, mas ia ficar muito longo. A dúvida. Só que a dúvida ela vem do medo, ela é fruto do medo. Mas tem uma coisa, irmãos, que acontece muito. Porque o conceito de fé é a certeza. E a outra coisa é a convicção. Totalmente oposto à dúvida. E o diabo veio para matar, roubar e destruir, amém? Essa é a função dele, matar, roubar e destruir. Jesus falou, nos ensinou em João 10. Mas o diabo não está me atacando, o diabo não está me fazendo isso, mas você já parou a pensar que tem muito cristão que está paralisado? A piedade perdeu a eficácia nele. A graça está praticamente em vão na vida daquela pessoa. Por quê? Porque a dúvida o paralisou. Nós somos portadores das boas novas de Jesus. E se eu não estou fazendo isso, eu estou paralisado pela dúvida. E por mais que você tente dar os seus argumentos mentirosos para você mesmo, você sabe que o diabo está te paralisando. Pode culpar quem você quiser. O fato é, o diabo está paralisando. Irmão, eu não sei se você sabe, mas tem uma estratégia de guerra que é: não mate os soldados adversários, fere eles. Se tem um pelotão de 50 soldados, se você ferir 20, você vai precisar de outros 20 para carregar eles. Você gastou 20 balas, 20 tiros e paralisou 40. Isso acontece muito nos vínculos de discipulado, quando demora muito tempo a pessoa permitir que a graça e o favor de Deus transforme a vida dela, e aquele discipulador que tem muita fé, muita vontade de ver o reino de Deus acontecer, está lá insistindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que está acontecendo? Aquela pessoa está paralisada, aquele discipulador está paralisado naquela pessoa, e provavelmente uma outra pessoa que poderia estar experimentando um favor muito maior, não está, porque tem alguém paralisando e paralisando. A cadeia de paralisia é enorme. A ineficiência, então assim, eu não vou falar mais sobre isso, mas é um Tadel, né? A paralisia causada pela dúvida, ela é tão destrutiva como a apostasia. Ela tem o mesmo efeito da sua própria ferida, né? Não é curado, porque é fácil culpar os outros e não ser responsável. Medo de obedecer. Isso aqui é muito forte. E medo da cruz. Medo da cruz. Só esse medo da cruz aqui dá para nós ficar conversando horas. Tem muita coisa que nós podemos aprender uns com os outros sobre cruz. Amém? Então essa foi a primeira parte. A segunda parte, a segunda coisa que nós enfrentamos, nós mesmos, para poder viver o propósito de Deus, para poder andar sobre as águas, sabendo que os nossos pés podem falhar, sofismas. Essa é braba, irmão. Sofismas. Vamos definir conceito. Sofisma, argumento que parece ser lógico, mas que na realidade é errôneo e não conclusivo. Argumento falso que leva alguém a cometer um erro. Sofisma é um enunciado falso que parece verdadeiro numa compreensão superficial. O sofisma nasce do lapso ou da intenção de iludir. Presta atenção. Esse lapso, essa intenção de iludir, ela pode partir tanto de quem está falando, quanto de quem está ouvindo. O sofisma está ligado a essa mensagem, tanto de quem fala, quanto de quem vai receber. Tem um livro chamado Vencendo com as Pessoas, é um livro antigo, eu já li ele acho que umas 2 vezes, do John Maxwell, e tem um princípio, que ele fala o princípio da lente, eu acho sensacional.
Todos os princípios são muito aplicáveis na nossa vida. Mas esse, irmãos, é sensacional. Se aplica a tudo. O princípio da lente, o que é? Você enxerga o mundo conforme a lente que está diante dos seus olhos. O Senhor Jesus falou, se os seus olhos são trevas, quão profundas trevas serão? E invertendo isso também dá. Se os seus olhos são luz, quão profundas luzes são? Não está escrito isso, mas dá para aplicar. Vocês estão me entendendo? Então o sofisma, ela nasce disso. Veja, irmão, que para quem não crê, presta atenção, para quem não crê, tudo que nós falamos de Deus, a sua palavra aqui, pode ser um sofisma. E o que está acontecendo? Eu não sei se vai dar tempo de eu, Afrã, ministrar aquela série de mensagens sobre a urgência dos tempos. Sobre o fold, né, que é uma mensagem que eu nunca preguei sobre isso. E eu gostaria muito de, talvez, sei lá, dá para falar muita coisa. Mas eu tive em 2022 na Inglaterra. Né, muita gente sabe. Eu fui lá sondar aquela terra lá. Gente, o país apostatou. Apostatou. Tem um calçadão, eu esqueci, é bem conhecido, porque ele dá no fim de uma praça, de um terminal de metrô, de um subway de metrô, ele é bem conhecido. É um calçadão, se alguém já foi, talvez lembre o nome, eu não lembro se é Trafalgar, era uma coisa assim. E deve ter assim, acho que uns 800 metros de comprimento a 1 quilômetro no máximo. Né? O Soho fica para baixo, Chinatown para cá, e bem ali estão as principais lojas assim. A loja da M&M, loja da Lego, as principais lojas. Tá? A loja da Lego é a loja da M&M. Do início, no meio e no fim, tinha standzinho com muçulmano, tocando aquelas músicas árabes, os caras com as roupas de muçulmano, evangelizando as pessoas. Livremente. Evangelizando, você joga futebol? Eu fiquei ouvindo os caras falar. Você joga futebol? Eu jogo futebol. Pô, nós temos um time também, podíamos fazer um time. Os árabes contra não sei quem, o que você acha? E aquela brincadeira, chamando para ir na casa deles comer comida árabe. Evangelizando, chamando para a célula deles, cara. Eu evangelizei uma senhora, falei de Jesus, ela aceitou Jesus comigo, orei por ela, bem em frente ao Museu de Londres, lá, que é bem conhecido no mundo todo. Estava o negócio do Egito lá. Só que passou um tempo, eu vi um homem que foi falar de Jesus para uma pessoa, na mesma rua. E a pessoa que estava com a pessoa que ele evangelizou se sentiu ofendido e chamou a polícia e prenderam o cara. Porque estava falando de Jesus. Na mesma rua, na mesmo calçadão em Londres, uma outra vídeo que eu vi, a mulher estava sendo hostilizada gravemente, porque ela estava cantando um louvor. Não tem aqueles músicos, caixinha de som e moedinha e cantando? Ela estava lá sem moedinha, só caixinha de som, cantandinho. Open the eyes of my love. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Está falando música de igreja. Repórter, a polícia veio brigar com ela porque ela está cantando muito de igreja. Falei, não é música de igreja, é música que eu gosto. Sabe o que é isso? É a apostasia. O país, irmãos, que exportou, o reino que exportou os maiores avivalistas do mundo, apodreceu. Sabe por quê? Porque relativizou o que é absoluto. Deus é absoluto. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Deus é absoluto. Deus é amor, ponto. Deus é fogo consumidor, ponto. Deus é bom, ponto. Deus não é isso, ponto. Não existe mais ou menos. E o que acontece com os sofismas de hoje? Eles estão como pequenas gotas de veneno numa caixa d'água. Em mensagens que levam nós
a acreditar no potencial humano. Escuta uma coisa, você precisa sim acreditar no potencial humano, botar força nos teus pontos positivos, trabalhar tudo isso daí, mas não esqueça que a misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã sobre a tua vida. Que se não fosse a graça de Deus, nós não viveríamos totalmente destruídos hoje. É isso que falta nessas mensagens. Há uma sede por fama, há um desejo por reconhecimento, e isso é mentira. São sofismas que enganam. Eu não sou seguidor do Paul Washer, mas eu amo a mensagem daquele homem. Por quê? Porque ele tem coragem. Ele não prega para as pessoas gostarem dele para encher a igreja. Ele prega para agradar o coração do Senhor Jesus. E eu tenho ficado impressionado. Semana passada a mensagem foi uma mensagem forte. E você viu quantas pessoas vieram aceitar Jesus? Sabe o que é isso, irmãos? Eu falei para fora, amor, o culto da manhã hoje vai ser muito poderoso. Sabe quando você acorda cedo, você sabe que o Espírito Santo está comigo, eu estou no manto. Sabe quando você está assim, você está sentindo super saiyajin nível 4. Eu vi assim hoje de manhã. Eu falei assim, eu acho que vai ter bem pouca gente, que está frio, o culto das 6 vai estar lotado. E o da manhã vai estar mais vaziozinho. Mas até que tem bastante gente nesse frio, glória a Deus, parabéns. Né? Até porque é bom um friozinho, né? O inferno que é quente, bem quente. É bem quente. Mas a gente precisa olhar, eu estava vindo hoje de manhã para cá e pensando, eu falei, meu Deus, gente. Como a gente precisa cada vez mais se entregar ao conhecimento de Jesus. Se nós deixarmos de crer, tudo que nós falamos aqui se torna sofisma. E aquilo que é absoluto, que é a palavra de Deus, se torna relativo. E aquilo que é relativo se torna absoluto. É só ver o mundo que está acontecendo. A Inglaterra já está há mais de 50 anos apostatando. A Nova Zelândia, que veio de lá, nós nos convertemos lá, quando nós saímos, ela já estava caminhando para um lugar que o Brasil está começando a caminhar hoje. Só que eu tenho notado, irmãos, no Brasil, graças a Deus, e também fora do Brasil, uma galerinha, alguns pastores, alguns homens de Deus, né, uns mais antigos que são assim, né? Elias Dantas, e depois uma galerinha mais nova, o próprio Theo Reache, ele quase deu uma viajada uns anos atrás, voltou, está com uma pegada muito sólida, muito forte. O Daniel Lara Júnior, sensacional as mensagens dele, pastor Luciano Subirá, nossa liderança. Jesus é o centro. Tudo o resto é mentira. Tudo o resto é engano. Jesus é o centro. Lembrar de tomar chá. Tenho medo de deixar aqui, ó. Aí eu lembro, ali eu esqueço. Por isso, irmãos, por isso, olha para mim, que a fé é um ingrediente básico. Pastor João Ferreira, eu quero pedir para ele ministrar essa mensagem. Me pega bem, né? Rapaz, a matéria-prima de tudo é a fé. Nós precisamos conhecer o Senhor. Eu sei que é uma coisa chata, mas é uma didática boa. Fala assim, eu preciso conhecer o Senhor. Olha o que o texto bíblico fala, nós lemos aqui na NVI, Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Que comparação, irmão! Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Na King James, que é mais original, diz assim, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda correrá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra e nos tempos apropriados.
prossigamos firmemente adorando e conhecendo. Por isso que eu falo, irmão, é maravilhoso vir adorar na igreja. É muito gostoso. Você aumenta o fogo. Agora, quando você faz isso na sua casa, quando você faz isso no teu carro, né? Eu gosto muito de ouvir louvor treinando, só que como eu treino com o Henrique falando o tempo todo, não dá, né? Mas aí quando vai para a parte do cardio, que é o pedal ou corrida ali, você põe um fonezinho de ouvido, irmão, é maravilhoso. Ou seja, se a criação adora a Deus, irmãos, por que nós vamos parar depois que nos tornamos filhos? Agora que deveríamos adorá-lo. Isaías 2, versículo 3, muitos povos virão exclamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Oséias 10, 12, semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar ao Senhor, Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos nós a chuva da justiça, a chuva de justiça e salvação. Uau! Isso aqui é sobre o nosso tempo. Joel 2:23, também sobre o nosso tempo. Ó filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos em Yahvé, o nosso Elohim, Deus, porque Ele fez descer as boas chuvas de outono, com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. Miqueias 4:2, e muitas nações chegarão exclamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Sião virá a lei, e a palavra de Yahvé, o Senhor de Jerusalém. Meu Deus! Não tem nada mais valioso que isso aqui, cara. Queridos, sem o conhecimento do Senhor, as nossas próprias conclusões tornam-se sofismas, que nos levarão a um vale profundo, lamacento de insatisfação e frustração. Verdade. Por quê? Porque são fundamentais nossas próprias cobiças. E a marca dos últimos tempos é essa. Homens que não querem mais o Senhor, mas querem suas próprias cobiças. Não são fundamentadas em valores e princípios eternos, na fidelidade do Senhor ao seu propósito, na fidelidade do Senhor à sua palavra. Sofismas, irmãos, são as coisas que serão abaladas nos últimos tempos, e nós já estamos perto disso. Na verdade, para mim, nós já estamos vivendo. Até porque, a partir do momento que Jesus foi para o céu, os últimos dias já começaram. Nós estamos realmente nos últimos segundos. Hebreus 12, Ageu 2 fala de abalar, e Hebreus 12 fala assim, aquele que prometeu uma vez novamente vai abalar as coisas abaláveis. Ou seja, somente coisas inabaláveis permanecerão. E a palavra do Senhor, passa-se o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. É inabalável. Seca a flor, seca a erva, mas a palavra do Senhor não passará. Uau, 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 uau. Salmo 119, versículo 104, diz assim, graças aos teus preceitos tenho entendimento. Olha isso, olha isso. Por isso, detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo, obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu estou morto, estou desanimado, sabe o que está faltando? Ser vivificado pela palavra. Está muito em TikTok,
Está muito em podcast, está demais em mensagenzinha pronta, está demais em texto fora do contexto, está demais ouvindo gente e ouvindo muito pouco o Senhor através da sua palavra. Está baseando a sua fé em música e pregação dos outros. Baseia a sua fé no Cristo que te salvou. Com amor e com carinho, recebe essa lapada. É sério, é sério. É simples. Olha isso. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não, eu quero ser vivificado pela palavra de autoajuda e motivação de um coach. Não é isso, irmão, isso é fogo de palha. O que vai realmente trazer vida é a palavra do Senhor. Versículo 108, aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. Olha a humildade desse homem. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios amarram-me como uma cilada, armam-me uma cilada, mas não me desviei dos teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre a minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. Eu ando triste, eu ando amargurado, eu ando estressado, eu ando isso. É porque a palavra deixou de ser a alegria do teu ser. Bíblia. O problema é que a gente chega num jeitinho, às vezes, que a gente só vai buscar o Senhor de uma forma, de um oráculo, quando está tudo entornado, tudo virado num alho. Senhor, é para fazer tal coisa, aí abre a Bíblia, está escrito no livro de não. Versículo 112. Inclinei todo o meu coração a cumprir os teus decretos para sempre, até o fim. Eu obedeci, mas mais ou menos. Detesto os inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Nós precisamos conhecer o Senhor. O conhecimento do Senhor destrói sofismas, dinamita fortalezas, irmãos. Olha o texto de 2 Coríntios 10, versículo 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5: destruímos vã filosofias, sofismas, a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Uau! E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançares a perfeita obediência. O contexto desse texto aqui é bruto. Então, irmãos, após o medo, os medos, essa é a principal dificuldade que nós enfrentamos para viver intensamente o propósito de Deus. Onde nós já obedecemos o Senhor. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus. Item de série, tá? Item de série. Entregou a vida para Jesus, item de série vem grande comissionamento. Quer você queira, quer você não queira. O grande comissionamento. Ide e fazei discípulos. Não é para o clero, não é para o pastor, não é para a igreja. Amém? Não é uma coisa da visão da nossa igreja, irmão. Não é uma coisa do pastor Eibe. É uma coisa da Bíblia. Ide e fazei discípulos. Grande comissionamento. Uma outra coisa que nós vamos enfrentar, e é inevitável, circunstâncias adversas. Quem já treinou luta, tem um ditado, coisa de brasileiro, é tempo ruim o tempo todo. Quem já ouviu isso? Tempo ruim o tempo todo. Você vai treinar luta. Você quer moleza? Não vai rolar. Você quer treinar luta, vai ter que apanhar. Para aprender a lutar, vai ter que apanhar. Tempo ruim o tempo todo.
Irmão, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós fomos criados para viver em comunidade. O ser humano não foi criado para viver isolado. É só você ver a geração mais livre, mais ultra, mega aberta, é a geração mais aprisionada em depressão, crise de ansiedade e cada vez mais tipos de síndromes e não sei o que está surgindo, e mais rótulos e rótulos para justificar o quê? Você está querendo ficar sozinho, Deus não te fez para ficar sozinho. Deus te fez para viver em comunidade, viver junto, família. A geração mais livre é a mais depressiva, mais presa, mais cadeada, mais amarrada que existe. E cada vez mais isolada, cada vez eu sou eu e você que se lasque. Não é assim que Deus nos criou. Nós não somos uma ilha. Estamos cercados de situações que não dependem de nós. Como é que é ensinado em alguns lugares? Até no meio cristão, irmãos. Até dentro da igreja, até em culto de altar você ouve isso. Né? Lógico, tem um certo sentido. Tem que filtrar bem. Mas uma das coisas assim, ó, não faz bem para você, não ande junto com ela. Aonde que entra o filtro? Espera aí. Qual que é o propósito de estar perto dessa pessoa? Porque se eu estou ganhando uma pessoa que é... De repente, estou ganhando um homossexual, traficante, bandido para Jesus. Ela é boa companhia para mim? É ou não é? Não, a má companhia corrompe os bons costumes. Mas eu crente, e ele está na mão do capeta, certo? Para o capeta, os meus costumes são bons? Então, que a minha companhia corrompa os maus costumes dele. Simples. Eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar. Por isso que eu falo que tem um filtro. E onde que o filtro vai bater? No propósito. No propósito de Deus. Tudo vai ali. Somos filhos de Deus. E Deus disse que nós teríamos problemas. João 16:33. O contexto é mais claro. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Ele resume tudo que ele falou antes. Eu disse isso para que vocês em mim tenham paz. Sabe por que crente que você está sem paz? Porque está buscando paz, mas não em Jesus. Não em Jesus. Porque a paz que transcende o entendimento é somente em Jesus. Está buscando paz aonde? Sabe aonde? Muitas vezes, irmão, nas finanças, no teu trabalho, na tua sabedoria, na tua empresa, no teu dinheiro, no teu descanso. Aí o que acontece? A Bíblia ensina, irmão. A riqueza foge de você, a saúde foge de você, seus ossos doem dentro de você. É em Cristo. Eu disse isso para que em mim você tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Só que o texto fala assim, tenham coragem. Irmão, tem um movimento de homens aí que o pessoal sobe o monte. Sabe o que eles vão ouvir nesse monte? O que nós ouvimos todo domingo em Tadel e discipular aqui na igreja. Vira homem, rapaz. Vira homem. Tem muito homem que é macho, não é homem. Eles vão ouvir isso. Eles vão subir o monte e vão ouvir isso. Eu acho top. Eu não fui, mas eu acho legal. Eu acho legal o que está acontecendo. Está mudando a fibra das pessoas. Aqui em Guaratuba agora está alinhando, porque esse movimento, as pessoas precisam congregar, precisam estar na igreja. Aqui não estava acontecendo muito, o pessoal estava na igreja, ia sair da igreja. Né? Se reunia no clube do Bolinha lá e virava, sei lá, uma maçonaria gospel. Vira homem, cara. Se submeta a Deus, ame sua esposa, respeita ela, ouve ela. Mas seja o sacerdote líder da sua casa. Nós estamos vivendo uma crise de liderança no lar, irmão. Por quê? Porque os homens estão entregando a sua força às mulheres, e elas não foram desenvolvidas por Deus para terem essa força. A força delas é diferente da nossa. A força delas é muito maior do que a nossa, quando se trata de cuidar do lar, da casa, do marido. Mas a força da missão, da visão, é dada a você, varão.
E se a sua esposa não aceita dar com você porque você não é fraco. Aí, pastor, que duro. Vai vir mais uma mais pesada ainda. E é fraco porque quer, porque já recebeu o ensino de ser forte. Mas vai chegar uma hora, irmão, que talvez, nessa temperatura toda de forjar um homem, é que você vai perceber que tinha uma Jezabel. E Jezabel, irmão, não sai com amor e com carinho. Entenda o que eu vou falar. Não estou você batendo na tua mulher, cara. Pela misericórdia. Não é isso. O pastor mandou te enfiar a mão na cara, Jeza. Pá! Não. Não é isso. Mas como que o espírito de Jezabel é confrontado? Na porrada. Como? Confronto. Confronto. O pastor está falando para nós brigar. Mas isso aqui vai virar culto de casal. Porque eu falei, estou empolgado, eu me empolgo. Eu tenho tempo. O discípulo, eu e a Fran temos isso aí. A gente sabe criar uma explosão controlada, irmão. Sério, o discipulador, formador de líder. Pastor, isso é manipulação. Pensa da forma que você quiser. A Fran cutuca aqui, eu cutuco ali, vai cutucando, daqui a pouco a gente vê que vai explodir e põe uma redoma. Pronto. Aí a hora que você tira a redoma, até os dois bonitinhos, lindo. Meu amor, minha vida. Pronto, se explodiram. Os caras controlam o incêndio florestal com o quê? Com incêndio. Sabia que eles controlam incêndio com incêndio? Eles queimam em volta, antes do fogo chegar, eles limpam a área e está com fogo. Pronto, acabou. Às vezes um casal está lá, naquela resenha, aquela frescura, eu e a Fran vamos lá, tacamos gasolina. Fósforo, bum, pronto. Na hora que tudo volta para o normal, está tudo pronto, está arrumadinho, bonitinho. Né, David? Estou brincando. Nós vamos ter aflição, as circunstâncias não podem nos abalar. Não pode. Pastor, mas abala. Claro que abala, mas não te para. Tem aquele texto que eu ia colocar aqui, mas eu gosto tanto dele que vai demorar. Mas nós podemos ser afligidos, mas nunca derrotados. Simples. Fala assim, indesistível. Indesistível. Quando nós estamos nas mãos do nosso Deus e alinhados ao seu propósito, irmão, não para. Você já conheceu pessoas que não param? Eu conheci gente que não para. Misericórdia, credo, não tenho que pare. Por quê? Porque entenderam que eles estão vivendo um propósito de alguém que nos disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como enfrentar essas circunstâncias adversas? Como enfrentar e vencer isso? Primeira coisa, seja guiado pelo Espírito Santo. Irmão, não tem. O Espírito Santo, irmão, o texto que nós lemos anteriormente, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Quem que revela a palavra de Deus, irmão, para nós? Espírito Santo. Quem que nos ilumina um propósito da vida? O Espírito Santo. A palavra sem o Espírito Santo, irmão, vira desgranha. Espírito Santo sem palavra vira bagunça. Vira bagunça. Já conheci aqueles crentes que, meu irmão, se tiver um tipo de barulho a mais, uma vibe, o cara já cheio, terra. E rodopia da glória, e ora em língua, e sai correndo. Mas você vai para a Bíblia, não tem nada. Não tem princípio, não tem nada. Meu Deus, você olha assim andando, paz, o Senhor, varão. Parece que é um baita de um crente. Mas você vai checar o fruto de verdade e fala, misericórdia. Dá vontade de falar assim, arreda de mim, Satanás. E tem outros que, meu Deus, você vai conversar, segundo a teologia arminiana, nós temos o conceito, uau.
Só que quando você fala sobre fé, quando você fala de coisas poderosas, do sobrenatural, não vai. Não vai. A matemática humana dele é mais forte que a matemática sobrenatural de Deus. Estão me entendendo? É um equilíbrio disso, cara. É possível. Como? Seja guiado pelo Espírito Santo. Olha o texto de João 3. Essa galera da letra não gosta aqui. O vento assopra onde quer. Aonde? Quer. E ouves a sua voz. Quem que ouve voz do vento, irmão? Para aí. Quem conhece o Judá Bertelli? Ele é maluco, cara. Ele é doido. Quem que ouve a voz do vento? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como que eu sou o Senhor da minha vida vai permitir que alguém que não vê, um vento que fala, leve ele por onde não sabe e nem para onde vai? Eu vou repetir, para dar-lhe mais uma vez. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz. Aqui, ó, entendi, Senhor. Ah, entendi mais agora. É loucura. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Você não sabe de onde o Espírito vem e não de onde o Espírito vai. Ele está falando do Espírito. Aí ele coloca na gente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Barbaridade. Eu vou fazer um apelo agora, vem todo mundo aceitar Jesus. Veja como é necessário, olha aqui, irmão, presta atenção. Olha como é necessário uma permissão consciente de que a palavra nos molde. Por isso que Paulo fala do culto racional. Como nós precisamos ser intencional, consciente em permitir que a palavra de Deus me molde. Porque esse tipo de loucura se aplica a nós. Bem-vindo, crentes. Veja a importância que é a metanoia. A conversão, a mudança de direção. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Você pega esse, como eu falei, é o tipo de coisa que eu gosto de falar. O culto racional, o que é culto racional? Irmão, culto é lugar de sacrifício. A palavra culto, a origem de um culto, é um lugar de você ir sacrificar uma divindade. O altar é para isso. Então, o culto racional, o que é? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, o meu raciocínio está aqui, ou seja, eu transformo o sobrenatural, o louco de Deus, numa lógica real para mim. Pastor, isso é manipulação. Isso aí isso é lavagem cerebral. Não, irmão, isso é lavagem total do sangue de Jesus. Essa é a verdadeira metanoia. Eu tinha ranço de crente. Ranço. Para mim, crente era tudo burro, gente burra. Que dava dinheiro para o pastor que era ladrão. Eu era de verdade, irmão. Eu não tenho vergonha de falar dos meus problemas. Para mim, para o crente, era tudo gente otária. E pastor, tudo ligeiro. Jaguara. Que pegava o dinheiro dos crentes burros. E eu estou aqui, pregando. Falando de dízimo, de oferta. Toma, para aprender. Culto racional. Irmão, Paulo falou assim, eu rogo, peço pelas misericórdias de Deus, ofereça o seu corpo, o corpo de vocês, como sacrifício vivo. Vá ao culto. Participe do corpo místico que é a igreja. Congregue. Isso é só o básico do oferecer o corpo. Mas também santifique-se, consagre-se.
Sabe, meninas, açougue é lugar de expor carne. Teu corpo tem que ser guardado, protegido. Protege isso aí. Sabe, meninos, quem quer linguiça vai comprar no açougue também. Não tem que ficar mostrando esse negócio apertado para todo mundo. É ridículo, gente. Esses homens de calça justa, apertada, com o negócio tudo exposto. Pela misericórdia, vamos ser sinceros. É feio, cara. Para que isso? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha as mentiras aí, cara, sendo pregada. É um padrão mundano. E Paulo fala, não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pessoal gosta de falar assim, não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas você se deixou moldar? O pessoal esquece, tira. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é condicionada à tua metanoia, à tua mudança. Não é aleatório, não é de qualquer jeito, irmão. Se ensinaram isso para você, mentiram para você. A real é, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Simples. Para você ser guiado pelo Espírito, permita essa transformação. E outra coisa, outro ponto, não é pelo seu merecimento, é pela graça. Irmão, é confuso às vezes. Mas peraí, pastor, não sei agora. Eu tenho que fazer tal coisa, mas agora não tenho preciso fazer nada. Bem-vindo ao meu time. Dos que dependem da graça de Deus. Não tem nada a ver com a gente, mas é através da gente. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já imaginou se fosse por causa da gente, irmão? Se não é por causa de nós, já tem nego se intitulando patriarca. Pô, o casal de lésbica, pastora de igreja, foram ordenadas apóstolas. Jesus, o que está acontecendo? Apóstolas. Você viu a ordenação? Você viu? Eu vi um vídeo. Nós reconhecemos a vida de cruz que vocês vivem e de abnegação. Eu falei, what? Vida de cruz? 2 mulheres junto? Ai, pastor, isso aí como é que é? Essa geração deu fobia para tudo. Homofobia. Irmão, eu tenho amigos que eu amo, são homossexuais. Eu brinco com eles, eu abraço eles. Esses dias tinha um treinando e estava com cabelo rosa. Todo bombadinho assim, cabelo rosa. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tu está muito viado com essa camisa, esse negócio rosa na cabeça. Ele disse, eu falei, eu acho. Tá feio, você fica mais bonito com cabelo normal. Passou na outra semana, ele estava com cabelo normal. Ele disse, tá melhor agora? Eu falei, bem melhor. Agora você está mais bonitinho. Agora dá até para olhar para você. Meu amigo, cara. Você é de demônio, você vai para o inferno. Não, cara, eu quero ganhar o coração dele de volta. Vai que ele volte para Jesus. Festa no céu quando o pecador se arrepende, irmão. Pelo amor de Deus. Ou o católico, essa tua santa do demônio. Está com um demônio na sua casa. Não vai resolver, cara. Essa parecida é aparição do capeta. Não faz isso, cara. Mas também não vai lá assim, não vai fazer. Não faz isso. Ama. E Deus vai te dar a estratégia certa. Por quê? Porque você está convertendo a tua mente. E nós temos que ser sagaz, cara. Pela graça. Não é merecimento. Não é merecimento.
Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Isso aqui é super confuso, mas ao mesmo tempo simples. Resumindo isso aqui, não tem nada a ver com o que você faz. É por causa do que Deus fez em você. Resume isso aqui nisso. Não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que Deus fez em você. Fez em você. Terceira coisa, eu acho que vocês podem vir. Passos de fé bíblica. Fé bíblica. Bíblica, a fé bíblica. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eis um dos pontos que o diabo está matando muita gente. O meu prazer são as coisas do mundo. Então eu não estou preocupado se eu dou prazer para o meu Senhor. E aí onde que vai a fé? Some. Some. O que nós precisamos entender é que o Senhor é bom. Deus é bom. E nós vamos experimentar coisas maravilhosas conforme você se entrega a Ele. O problema é que quer atalho, de que as coisas rápido, do nosso tempo, do nosso jeito. E nós vamos experimentar. Escuta o que eu vou lhe falar. Quando há contentamento no Senhor, não importa quanto você tem de dinheiro e recursos na tua vida. É pouco, está contente. É muito, está contente. Está de boa. Tanto com pouco, tanto com muito. Há contentamento. Você vive feliz, vive bem. Vocês estão me entendendo? Fé bíblica. Romanos 14:22 fala assim: tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O contexto aqui pode estar trabalhando comida, só que nós podemos trabalhar com várias outras coisas junto. E o que eu realmente quero pegar aqui é o seguinte: tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, irmão, é muito profundo. Nós precisamos estudar isso aqui. Porque muitas vezes nós estamos nos aprovando em coisas que o Senhor reprova, por não conhecer Jesus. E muitas vezes nós estamos aprovados em coisas que nós ainda estamos reprovando e estamos paralisados. Deus já aprovou. Deus já falou: vem cá, meu servo bom, fiel, vem comigo aqui, vamos continuar. Mas está lá preso, se condenando. Você precisa conhecer teu Senhor e ter passos de fé bíblica. Tem um curso do pastor Eibe falando sobre fé. Eu não fiz esse curso ainda, mas eu ouvi uns trechos e é muito dentro daquela mensagem, a fé que move montanhas dele, né? E a gente precisa aprender a ter fé, cara. Alguém aqui era justo? Alguém aqui? Não há um justo sequer. Mas o justo Jesus nos justificou. Então nós nos tornamos justos em Cristo. E o próprio Senhor nos ensina: o justo viverá pela fé. Então nós não podemos nunca, se tem uma coisa que nós temos que guardar, é a fé. Por isso que o Senhor fala: de tudo que você vai guardar, guarda o seu coração, porque ele profere as fontes de vida. Ou seja, se você mantém o teu coração numa fé bíblica, numa fé na palavra de Deus, irmão, você se torna inabalável. Nós precisamos ter textos da nossa busca por Deus na palavra que nos sustente. Quando Deus começou a falar comigo, com a Fran, sobre essa troca de destino, eu fiquei apavorado, porque eu e a Fran já tinha entregado o nosso coração. Se é lá que o Senhor quer, amém. Eu nunca imaginei, não gostei, mas se é lá, amém, vai ser lá. Vai ser lá.
E quando o Senhor veio confirmar o que eu estava mostrando ao meu coração, aonde que Ele tocou? Aonde que Ele falou que sou eu, para você entender que sou eu? Nesses tipos de palavra. Uma delas, Josué 1,6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus antepassados. O outro, Isaías 41. Fui eu que te chamei, eu que te separei dos meus mais excelentes, e eu que te sustento com a minha destra de justiça. Nós temos que ter esse tipo de palavra, que ela mudou nossa vida. Não tem uma chave que liga um carro. Nós temos que ter mensagens que ligam a nossa, palavras, textos que ligam a nossa vida, que trazem fogo ao nosso coração, que trazem água no deserto, que traz rio no ermo, que traz fogo ao que está seco e frio, que traz luz às trevas. Nós precisamos de textos assim, e nós não podemos receber dos outros, nós temos que ter nós. Até acontece de vir dos outros, mas quando você está lá lendo, e aquilo você entra na presença de Deus, pega a palavra dele e fala: Senhor, fala comigo, eu preciso tanto ouvir o Senhor. Fala comigo na tua palavra, revela o teu coração para mim nesse texto. E você está lendo, de repente, pum, aquilo muda a tua vida. Mudado. É água e vinho. É impressionante. Nós precisamos disso, sabe por quê? Para que a nossa fé seja pautada na palavra de Deus. Nós não podemos ser uma geração que a fé é movida por uma vibe de um louvor, de uma fumaça, de uma parede preta. Volta a falar, irmão, por mim nós estamos só começando. Nós vamos ter mais luz, mais fumaça e mais parede preta. Mas não é isso. Que nos move. O que nos move é uma paixão por Jesus, pela sua palavra. Que eu falei, eu amo a minha esposa muito, mas se esse amor não ficar evidente na paixão que eu alimento por ela, vai apagar. E eu não posso alimentar minha paixão por ela olhando outras mulheres. Eu alimento a minha paixão olhando para o alvo. Mas é linda mesmo, né? Misericórdia. O alvo da minha paixão. E aí eu vou permanecer quente e mudo de assunto. Porque minha mente agora se perdeu. Eu olhei para ela e falei essas coisas. Eu estou brincando. Qual é o alvo da nossa adoração, irmão? Jesus. Qual que é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Esse deve ser o alvo da nossa paixão. Nós ganhamos almas para quê? Para a gente ficar conhecido? Não, nós ganhamos alma porque Jesus morreu pela pessoa. Nós ajudamos a curar, por quê? Porque Jesus cura. Nós nos colocamos em situações difíceis para ajudar a reconciliar. Sim, porque Jesus reconciliou os homens com Deus. Não tem como viver uma vida com Cristo se não for pautada, baseada, alicerçada numa fé bíblica. Por isso que nós gostamos de louvores bíblicos. Por isso que nós gostamos de louvores que são da terra para o céu. Não da terra para a terra, da terra para o céu. Porque somente Ele é digno de adoração. Nós não gostamos, você pode perceber, a gente não gosta, a gente acha legal, mas não curtimos muito aqueles louvor do homem para homem, sabe? Não. Sim, nós cantamos as suas bem-aventuranças, maravilhoso, mas nós amamos adorar. Vertical. Fica de pé, irmão, está acabando. Tudo que não vem da fé é pecado. E eu não vou falar sobre isso. Você precisa ver isso. Você precisa se autoanalisar sempre. Deus, o que eu estou fazendo vem da fé no Senhor? É fé em mim ou é fé no Senhor? Eu acho que a fé em nós, ela deve existir, mas ela é uma fé em Cristo que me fez filho. Então eu posso acreditar no que Deus está fazendo em mim. Estão me entendendo? A fé bíblica diz que o justo vive pela fé. A fé bíblica também diz que tudo é feito
Tudo que é feito sem fé é pecado. A fé é o componente da salvação. Nós somos salvos através dela. A Verbo se fez carne. É pela fé que nós nos apropriamos das promessas de Deus. É pela fé que nós recebemos milagres do Senhor. É pela fé que nós somos abençoados. É pela fé bíblica que nós recebemos dons. Dons, presentes de Deus. Não estou falando de talentos. Isso aí vem de Deus também. Mas o dom de Deus. Dom de ser igreja. Dom de enxergar além do que a pessoa normal enxerga. O dom de olhar para um casal que estava destruído e falar assim, enxergar neles um potencial. Enxergar, já ver neles uma restauração total da vida deles. E não desiste enquanto não vê aquilo. Ah, mas você vai ser chato, você vai ser murrinha. Se o meu Senhor foi crucificado para isso acontecer, eu vou estar preocupado com a minha própria vida? Está faltando mais crentes chatos desses, que realmente não tenham mais a sua vida valiosa para si mesmo, que não ouvem uma mensagem dessa aqui como se fosse somente uma mensagem tentando me convencer a fazer uma coisa. Não, se você tem esse pensamento, sabe que é Cristo te dando uma oportunidade de se converter, para que você não venha colher do fruto que você está plantando. Que Jesus é misericordioso, é amoroso. A fé bíblica nos dá os dons. E é pela fé que nós recebemos as respostas das nossas orações em fé. Não é uma fé circunstancial. Não é uma fé que ela é boa agora, mas agora nessa circunstância eu não sou. Eu sou boa de fé aqui, eu sou bom de fé aqui, mas aqui eu não sou bom de fé. Não existe isso. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé. E por que muitos irmãos fracassam dessa fé? Não têm conseguido atingir as suas expectativas com relação à fé? É porque a sua fé não é bíblica. É uma fé que foi gerada num ambiente de igreja circunstancial. É uma fé que foi gerada num ambiente superficial, somente de uma atmosfera. Entre parênteses, eu amo essas atmosferas. Só que se elas não estiverem preenchidas de glória, e fé e palavra de Deus, não serve para nada. Por falta de conhecimento bíblico é que a fé fracassa. É por causa de uma fé baseada em uma cultura. É de uma fé baseada em uma emoção, em uma crendice folclórica, social, cultural, que a fé bíblica muitas vezes não tem o efeito que deveria ter. Como eu falei, nós vivemos no meio de um monte de gente, mas a nossa fé é baseada no Senhor, na palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim. Eu acho que eu não coloquei o 16 no PowerPoint. Diz assim, o 16. No entanto, nem todos submeteram ao Evangelho. Oséias diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. A fé brota, irmão. Quando você começa a dedicar ao Senhor, a fé brota. É uma fonte. Você começa a cavucar ali, ó, nas escrituras, os evangelhos. Começa a ler os evangelhos, as cartas de Paulo. A fé começa a brotar. E essa fé vai trazer um entendimento que você vai te fazer entender o Antigo Testamento. Para encerrar, só uma frase. A nossa fé
se firma na presença do Senhor e em nenhum outro lugar. Não existe lugar onde a fé é fundamentada, onde a fé é aprofundada, senão na presença do autor e consumador da nossa fé. É somente nele. A palavra é viva e eficaz para produzir em nós as coisas eternas, se estivermos dispostos a aprender, a ter fé. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, onde os nossos pés podem falhar, Senhor, porque nós estamos aqui, dependemos do Senhor. Nós queremos viver o Teu propósito, Pai. Em qualquer área onde nós atuamos, trabalhamos, nós queremos viver o Teu propósito. E nós precisamos, Jesus, da Tua presença. Nós precisamos, Espírito Santo, nos entregar ao Senhor, para que a nossa mente mude, volte ao padrão original que o Senhor criou, que é com a perfeição do Teu Filho, o varão perfeito. Nos ensina, Espírito Santo, a andar nessa direção. Não é fácil, Senhor, às vezes é muito difícil, mas é simples. Nos ajuda a enxergar isso. Nos ajuda a enxergar isso. Nos ajuda a caminhar nessa direção. Nos ajuda, Senhor, a voltar muitas vezes. Em nome de Jesus, nós precisamos disso. Eu preciso disso, Jesus. Nos ensina a ter essa fé bíblica. Essa fé que move montanhas, essa fé que realmente muda as estações, muda as situações. É uma fé, Pai, que destrói sofismas, leva cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Jesus, que arrebenta com fortalezas. Nos leva a esse lugar, Senhor, na Tua presença, a conhecer o Teu caráter, a conhecer Teus olhos, Senhor, ouvir o que o Senhor ouve, ver o que o Senhor vê. Nos ensina como igreja a fazer isso, Pai, o indivíduo e igreja, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos experimentar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor, queridos.